Voltando aqui então, vamos lá, processo administrativo disciplinar em geral. Vamos lá. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. Ou seja, não vai ter denúncia anônima e nem denúncia oral. Vai ser por escrito e com endereço e identidade, tudo direitinho do denunciante. Não pode anônimo nesse caso, certo? Quando o fato narrado de modo evidente não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto, certo? Então, ele vai ter que ser de modo evidente, vai ter que ter os detalhes do que aconteceu, nem tudo. Mas se caso não configurar essa infração disciplinar ou ilícito penal, essa denúncia vai ser arquivada simplesmente, né? Não vai ter fundamento uma denúncia que não caiba, né, nenhum tipo de infração. As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de sindicância quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso. Processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão se torne o servidor passivo de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Certo? Então a sindicância ela é mais leve, é quando não tem dados suficientes para determinação para apontar o servidor faltoso. Então, a sindicância ela vai fazer tipo juntar fatos, juntar depoimentos, alguma coisa assim, né? Para verificar se aquilo ali realmente é um caso de um processo administrativo disciplinar, sei lá. E aí, inclusive, pode ter, no caso, a sindicância, e ela pode ou concluir, ou ela pode instruir para que seja iniciado um processo administrativo disciplinar, né? Da suspensão preventiva, o que acontece? A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor até 60 dias, prorrogáveis por mais 30, 60 dias, prorrogáveis por mais 30, se fundamentadamente houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. Vamos supor que o cara está sendo investigado e a presença dele no serviço público seja prejudicial às investigações, porque ele pode coagir testemunhas, ele pode usar influência, pode ameaçar, pode fazer um monte de coisa, né? Então é melhor ele ser suspenso enquanto está sendo investigado do que continuar ali no lugar dele de trabalho, né? Então ele pode ser então suspenso por 60 dias e prorrogável por mais 30, né? Desde que haja então a necessidade dele ser afastado. Eles podem colocar na prova que pode ser suspensão preventiva do servidor, pode ser até no máximo, um limite máximo de 90 dias. Até tá certo, porque são 60 prorrogável por mais 30, então vai ser no máximo 60 dias, né? Limite máximo de suspensão preventiva. Tá? Isso aqui pode cair em prova, presta atenção e abre o olho. Vamos lá. Artigo 160. O servidor terá direito à remuneração e à contagem do tempo de serviço relativo ao período de suspensão preventiva quando do processo não restar punição ou esta se limitar a pena de advertência. Então, se for sem punição ou até advertência, essa remuneração e a contagem do tempo de serviço relativo ao período da suspensão preventiva, ela vai contar, no caso dessa suspensão preventiva, ela vai contar como tempo de serviço. Então, né, se caso a pessoa não for punida ou for punida somente com advertência, certo? A remuneração e a contagem do tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. Ou seja, ele vai ter direito a essa remuneração e contagem de tempo de serviço. Isso aí é correspondente a esse período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada, certo? Da sindicância, vamos ver como é que é a sindicância, então? A sindicância será cometida a servidor, podendo este ser dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório, certo? Parágrafo único. A critério da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a função sindicante poderá ser atribuída a uma comissão de servidores até o máximo de 3, certo? A sindicância pode ser feita por um servidor, por 2, por 3, né? Eles podem colocar
na prova dizendo que é no mínimo 3, né? Na verdade é no máximo 3. Então é um servidor, ou 2 servidores, ou 3 servidores que vão fazer essa sindicância. O sindicante ou a comissão efetuará de forma sumária as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando no prazo máximo de 10 dias úteis relatório a respeito. Aí eles podem brincar com esse prazo aqui também, mas olha aqui, ó, sindicante ou comissão efetuará de forma sumária as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e indicação do responsável, apresentando no máximo de 10 dias úteis relatório, certo? Preliminarmente, deverá ser ouvido o autor da representação e o servidor implicado, se houver. Então, pode ser chamado a depor, né, o que representou e o servidor, né, podem ser chamados a depor nessa sindicância. Reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissão... Sindicante é quando for um só, viu? Comissão é quando for mais de um, 2 ou 3. No caso, até 3, limite. Traduzirá no relatório suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. Ele pode, então, depois de reunir os elementos, ele pode dizer que não tem nada a ver, ou então pode dizer, tem problema aí, e aí vai apontar, certo? Artigo 163. A autoridade de posse do relatório, acompanhado dos elementos que instruíram o processo, decidirá no prazo de 5 dias úteis. O que ele vai decidir em 5 dias úteis, a autoridade? O que ele vai fazer? Pela aplicação da penalidade de advertência ou suspensão, pela instauração de processo administrativo e disciplinar ou o arquivamento do processo. São 3 formas de se concluir uma sindicância. Ou vai ser aplicada uma penalidade de advertência ou de suspensão, ou vai ser instaurado um PAD, né? Ou então o processo vai ser arquivado, certo? Arquivado, lógico, quando não tiver nada de errado. Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão para ulteriores diligências em prazo certo, não superior a 5 dias úteis. Ou seja, se a autoridade achar que não está elucidado o suficiente, eles podem mandar então para a comissão de sindicância ou pro sindicante, né, para que seja novamente feito, para que seja devidamente feito essas diligências e para que seja apurado os fatos. De posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos desse artigo. Certo? Então, vai ter novamente uma dessas conclusões aqui, né? Uma dessas 3 conclusões aqui, depois de que retornou para eles e eles fizeram de novo o relatório, certo? Agora vamos falar do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. O processo administrativo disciplinar, PAD, né, será conduzido por comissão de 3 servidores estáveis, 3 servidores com mais de 3 anos, né? 3 servidores estáveis. Então 3 fica bem fácil de memorizar. 3 servidores estáveis, designado pela autoridade competente, que indicará dentre eles o seu presidente. Então vai ser 3 servidores, o presidente e mais 2, certo? A comissão terá como secretário o servidor designado pelo presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros, certo? Pode ser um secretário de fora da comissão ou pode ser um secretário dentre os 2 membros, né? Artigo 165 fala então que a comissão processante, sempre que necessário expressamente determinada no ato de designação, dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando os membros da comissão, em tal caso, dispensados os serviços normais da repartição. Certo? O que significa? Que quando estiver em uma questão de um PAD ali, né, eles podem se afastar então do serviço normal dele para fazer parte então dessa comissão processante, pode trabalhar tranquilo nesse PAD sem se preocupar com o seu serviço normal. Deixar um pouco de lado porque está sendo amparado aqui, dizendo, não, estou deixando meu serviço de lado porque eu estou na comissão de PAD ali, a gente precisa concluir, a gente tem prazo e tal. O processo administrativo será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Ou seja, ampla defesa e contraditório, que é o princípio, né, de tudo. Um vai falar uma coisa e aí o cara vai ter o direito de se defender, vai ter o direito de expor as coisas do ponto de vista dele, dizendo, não é bem assim que aconteceu, foi assim, assim, assado, entendeu? Ele vai então ter o contraditório e a ampla defesa. Quando o processo administrativo disciplinar resultar de prévia sindicância, ou seja, se a sindicância apontou que deve ser feito um PAD, o relatório desta integrará os autos como peça informativa da instrução. Eles vão aproveitar o que o pessoal da sindicância fez e vão integrar os autos com esse relatório da sindicância para que seja instruído o processo administrativo disciplinar, certo? Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará a autoridade policial para a abertura de inquérito, independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar, certo? Se por acaso vier o relatório da sindicância dizendo que ele cometeu um crime, antes mesmo de começar a instauração imediata do processo administrativo disciplinar, eles já podem mandar aquilo para a autoridade policial e dizer, investiga esse louco aí porque ele fez fez uma merdinha ali. Vamos lá. Artigo 68. O prazo para a conclusão do processo não excederá 60 dias, contados da data do ato que constituir a comissão admitida a prorrogação por mais 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou sua instauração. Então, não pode exceder 60 dias contados da data do ato que constituir a comissão, no caso a portaria da comissão, né? Admitida a prorrogação por mais 30 dias, quando as circunstâncias exigirem, mediante autorização da autoridade que determinou a sua instauração. Então, 60 dias, prazo. 60 dias, prorrogável por mais 30. Certo? Isso aqui eles podem brincar na prova. 60 dias, prorrogável por mais 30. Eles podem dizer 30 dias, prorrogável por mais 30. 60, prorrogável por mais 60. Eles podem brincar com isso aqui, mas é 60, 30, tá? Bota isso na tua cabeça. 60 e depois mais 30, que é o processo administrativo disciplinar, certo? Vamos para o 69 então. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas, certo? 170. Ao instalar os trabalhos da comissão, o presidente determinará a autuação da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local para a primeira audiência e a citação do indiciado. Então vai ser tudo feito, o presidente vai designar essas coisas aí, tá? Artigo 171, não é o Código Penal, né? Mas esse 171 é um número que vem lá do Código Penal, bastante famoso. Mas aqui não é nada demais. A citação do indiciado deverá ser feita pessoalmente e contra recibo, com pelo menos 48 horas de antecedência em relação à audiência inicial, e conterá dia, hora e local e qualificação do indiciado e a falta que lhe é imputado, certo? Vai estar tudo bonitinho, dito ali o que está acontecendo com a vida dele, certo? Caso o indiciado se recuse a receber a citação, deverá ser certificado à vista de no mínimo 2 testemunhas. O cara vai dizer, não vou assinar porque eu não quero receber citação nenhuma, não sei o quê. Aí vai ter 2 testemunhas que vão assinar dizendo que ele se recusou a receber e tem o valor como se fosse a assinatura dele, certo? Estando o indiciado ausente do município, se conhecido o seu endereço, será citado por via postal em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante de registro e o aviso do recebimento, o AR, né? Então ele pode ser indiciado por via postal, então, né? Por carta registrada em AR, daí, né? AR, daí vai voltar o AR dizendo que ele recebeu aquela intimação, né? Achando-se o indiciado em um lugar incerto e não sabido, será citado por edital, divulgado como os demais atos oficiais do município no prazo de 15 dias. Então, não sabe onde a criatura mora, lança um edital no jornal de circulação ali, né? No diário oficial e tal. Bota ali por edital, não pode dizer que não foi avisado, né? Mas ninguém me avisou, mas também a gente não sabe onde tu morava, a gente fez por edital. E tá lá, tá feito, tá publicado, tá dentro da lei. É isso aí. O indiciado poderá constituir procurador para fazer sua defesa. Sim, pode vir um advogado, normalmente assim, né? Vai ser procurador, porque ele, às vezes o servidor ele quer evitar, né? De encarar os colegas de serviço num PAD. Então vem ali um advogado, vem um representante legal, um procurador para que ele venha fazer a defesa dele, certo? O
Parágrafo único. Em caso de revelia, o presidente da comissão processante designará de ofício um defensor. Certo? Se não apresentar um defensor, o presidente da comissão vai fazê-lo. Na audiência marcada, a comissão promoverá o interrogatório do indiciado, concedendo-lhe em seguida o prazo de 3 dias, com vista do processo na repartição para oferecer alegações escritas, requerer provas e arrolar testemunhas até o máximo de 5. Então vai ser no máximo 5 testemunhas, não vai trazer 50 testemunhas ali, que não dá, né? Não tem tempo hábil para ficar fazendo isso, né? Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 6 dias, contados a partir da tomada de declarações do último deles. Certo? A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações. Acariações é frente a frente, né? Os dois que estão falando, um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. Coloca os dois frente a frente e vamos ver o que sai dali, né? É uma acariação que chama isso, né? Investigações e diligências cabíveis, daí pode ser que tenha que viajar para outra cidade para entregar intimação, essas coisas, né? Objetivando coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 175 fala: o indiciado tem o direito de, pessoalmente ou por intermédio de procurador, assistir aos atos probatórios que se realizarem perante a comissão, requerendo as medidas que julgar convenientes. O presidente da comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Certo? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independente de conhecimento especial de perito? Não? Deixa eu ver. Eu acho que é perito aqui, né? Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independente de conhecimento especial de perito. Artigo 176. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do intimado, ser anexado aos autos. Certo? Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição de serve com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. Para poder liberar ele do serviço nesse dia e tal, né? Aí fala com o chefe dele. Artigo 177. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Não vai depor por escrito, vai depor verbalmente, né? As testemunhas serão ouvidas separadamente, com prévia intimação do indiciado ou de seu procurador. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Então, se um está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra, tu vai botar eles frente a frente e ver quem é que mente mais, né? Vamos lá. Artigo 178. Concluída a inquirição de testemunhas, poderá a comissão processante, se julgar útil ao esclarecimento dos fatos, interrogar o indiciado. Certo? Ultimada a instrução do processo, né? O indicado será intimado por mandado pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Se ela quiser ver o processo, ela tem esse direito. Só beber uma água aqui. Pronto. Ultimada a instrução do processo, então ele pode ser... o indiciado será intimado por mandado pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se ele visto do processo de repartição. Se ele quiser ver o processo, ele vai ali, solicita e vai ser mostrado o processo para ele. Tranquilo, ele tem esse direito, né? Ele tem, depois de instruído o processo, ele pode ser intimado para que ele apresente uma defesa escrita. Ele tem prazo de 10 dias para isso, certo? O prazo de defesa será comum de 15 dias, se forem 2 ou mais indiciados. Sendo 2 ou mais, vai ser 15 dias, então. Artigo 180. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando relatório, no qual constará, em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que foi acusado, as provas que instruíram o processo e as razões de defesa, propondo justificadamente a absolvição ou punição dos indiciados, indicando a pena cabível e seu fundamento legal.
Parágrafo único fala que o relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração do processo dentro de 10 dias contados do término do prazo para apresentação de defesa. Certo? Cara, é um saco esse conteúdo. Essa parte de processo administrativo disciplinar é uma merda, né? É muito difícil porque é muita coisinha. Terá não sei o que, relatórios, blá 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 blá. Tomara que não caia na prova, sinceramente, porque isso aqui é uma coisa tão chata, sabe? Uma coisa tão insuportável. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Vamos ler de novo esse parágrafo único. Esse aqui eu aconselho vocês, se vocês tiverem um tempo, que vocês leiam mais vezes sobre esse processo administrativo disciplinar. Porque só assim para pegar, porque é muito detalhezinho, muita coisinha, um conteúdo que não é dinâmico, é um conteúdo que é chato, mas vamos lá. O parágrafo único, o relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração do processo, dentro de 10 dias contados do término do prazo para apresentação de defesa. Ou seja, ele tem um prazo de 10 dias, tem aquele prazo ali de 10 dias para apresentar a defesa, encerrando-se esse prazo, então vai ser feito o relatório, né, e vai ser remetido à autoridade competente, dentro dos 10 dias contados, então, depois do término dessa defesa, certo? A comissão ficará à disposição da autoridade competente até a decisão final do processo para prestar esclarecimento ou providência julgada necessária. Claro, com certeza a comissão vai estar à disposição para responder qualquer coisa. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo. Aqui, 1. Dentro de 5 dias. O que vai fazer dentro de 5 dias? Dentro de 5 dias. Pedirá esclarecimentos ou providências que entender necessários à comissão processante, marcando-lhe prazo. Encaminhará os autos à autoridade superior, se entender que a pena cabível escapa à sua competência. 2. Despachará o processo dentro de 10 dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão processante, fundamentando o seu despacho se concluir diferentemente do proposto. Certo? Vamos lá, parágrafo único então. Nos casos do inciso 1 deste artigo, o prazo para a decisão final será contado respectivamente a partir do retorno ou recebimento dos autos. Tá? Da decisão final são admitidos recursos previstos nesta lei. Então, da decisão final ainda cabe o recurso, né, que é o que está previsto na lei aí. Certo? As irregularidades processuais, que não constituam vícios substanciais insanáveis suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou na decisão do processo, não lhe determinarão a nulidade. O servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. O que é isso, pessoal? O cara tá lá sofrendo um PAD e aí ele vê que tá no tempo de se aposentar, ele vai e pede aposentadoria. Ele não vai ser concedida a aposentadoria para ele porque ele tá no meio de um PAD. Aí depois que terminou esse PAD, vamos supor que vai determinar pela suspensão dele por 60 dias. O PAD vai dizer que ele vai ser suspenso por 60 dias. Então ele vai ter que esperar terminar esses 60 dias da suspensão para depois poder se aposentar ou se exonerar a pedido, certo? Vai interromper, não vai deixar ele fazer. Parágrafo único. Executa-se o caso de processo administrativo instaurado apenas para apurar o abandono de cargo quando houver exoneração a pedido a juízo da autoridade competente. Certo? Era isso então, o processo administrativo disciplinar. Graças a Deus que a gente acabou. Tava uma merda mesmo, realmente. Mas volta lá, lê de novo, sabe? Porque esse processo administrativo disciplinar é cheio de curvinhas, cheio de detalhezinho, dá uma raiva, sabe? Mas é umas pedras que tem no teu caminho pro concurso. Nem tudo são flores, né, gente? Mas então vamos lá, galera. É no fácil, é no difícil, é no suportável, é no insuportável. A gente vai seguindo em frente e vocês vão passar. Vocês vão tocar em frente e vão conseguir o objetivo de vocês, tá certo? Valeu, galera. Um abraço, até mais.